Ok. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo 29. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repitam comigo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meu amigo Espírito Santo, ilumina-nos nesta noite, nesse treinamento de guerra, no projeto do Anjo da Guarda, o projeto do Bem-vindo à Família de Deus, e que todos nós não possamos sair daqui nessa noite convictos do poder, do conhecimento, do amor pelas almas que estão carentes de acompanhamento, carentes de uma boa amizade e de um grande relacionamento. Dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nós, quando entramos na visão dos vencedores, nós começamos a aprender, foi o trabalho do anjo da guarda. O trabalho do anjo da guarda, a unção do anjo da guarda, é, na verdade, um princípio da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Se a missão dos anjos espirituais é guardar, é proteger, é cuidar, por que nós, como anjos da guarda da igreja, ou irmãos mais velhos, por que nós também não temos esta visão, este interesse de cuidar dos mais novos? Muitos chegam para mim e falam assim: mas pastor, ninguém cuidou de mim, ninguém, eu como me converti, ninguém me deu atenção, ninguém cuidou de mim, ninguém se preocupou comigo. Por que agora eu tenho que cuidar de alguém, sendo que ninguém cuidou de mim, ninguém se importou comigo? Por que eu agora eu tenho que simplesmente cuidar de alguém? Porque nós mudamos a nossa mentalidade, nós estamos mudando a nossa mentalidade como filhos de Deus. Um pastor chegou para mim há um tempo atrás e falou para mim assim: pastor Antônio, que ideia é essa de cuidar do outro? Eu disse para ele: pastor, essa é a ideia de Deus. É quando eu disse: mas quem cuida de mim é Deus. Está certo. Mas existem pessoas que elas precisam de um cuidado especial, de uma atenção especial, de uma amizade, de um companheirismo. Na verdade, essa visão nos traz relacionamentos. Estava vendo hoje a pastora Viviane conversando, falando, né? Eu perguntei para o pastor depois: você conhece essa moça?
eu não quero, ela faz parte da minha sala de consolidação. Elas estavam conversando assim com tanta intimidade que eu até achei estranho, mas de onde elas se conhecem? Das salas, ou melhor, das salas. Então você começa a ver que a igreja começou a criar um relacionamento muito bonito, um relacionamento de amizade, de companheirismo, e na visão de que os mais velhos é que vão ajudar a cuidar dos mais jovens, dos mais novos. Por isso nós denominamos o anjo da guarda. Mas você pode também colocar como o irmão mais velho, projeto do irmão mais velho. Não importa o nome, se é anjo da guarda, se é consolidador, se é pai espiritual, se é o irmão mais velho. O que importa mesmo é o amor que Jesus pregou quando disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama ganha, quem ganha cuida. Vamos repetir isso bem alto? Quem ama ganha, quem ganha cuida. Então, a partir do momento que nós começarmos a mudar a nossa mentalidade, quando nós começarmos a mudar os nossos sentimentos e começarmos a ver as pessoas que estão chegando na igreja agora como bebês espirituais, quando nós começarmos a entender que o que mais agrada a Deus é cuidar de almas, é ganhá-las e não perdê-las, quando nós começarmos a entender a missão de Deus, verdadeiramente nós vamos ter um exército de discípulos, de guerreiros, de homens, de mulheres, de jovens e adolescentes que vão se preocupar não apenas em gerar, mas também se preocupar em cuidar. O cuidar é mais importante até do que o gerar. Por que você está falando isso? Porque nós temos muitas mulheres, por exemplo, que dão a luz, engravidam e dão a luz, e depois simplesmente abandonam as crianças por aí, à sorte. Então, irmãos, nós vamos treinar hoje como cuidar de um bebê espiritual. Amém? Nós vamos treinar. Bom, esse é o nosso curso de treinamento de líderes. Nós vamos começar com bem-vindo à família de Deus. A primeira coisa que um novo convertido ele precisa saber, logo após ele ter encontro com Deus, ter vindo à igreja, ter participado de uma reunião, de um culto, a primeira coisa que é preciso acontecer na vida dele, após ele ter aceitado a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, a primeira coisa ele precisa saber que ele tem uma nova família. Essa família é a família de Deus. Uma das coisas que a igreja mais pega hoje é de fazer seus megas eventos, ganha-se dezenas e centenas e milhares de almas, e depois, onde essas pessoas vão parar? Para onde elas vão? Alguém disse assim: eu fiz um evento, pastor, e nesse evento nós ganhamos 200 almas. Eu perguntei para aquele pastor: o que foi que vocês fizeram com aquelas 200 almas? Não, nós simplesmente apresentamos os pastores que estavam lá e falamos: ó, a partir de hoje vocês se viram. Nós ganhamos, agora vocês se viram. 99% dessas pessoas se perdem. Por quê? Porque ganhou, mas não cuidou. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é que existe uma nova família, e essa família nós chamamos
chamamos de a família de Deus. Vamos falar isso em alto? Diga comigo só: eu tenho uma nova família, eu faço parte da família de Deus. Quem é de Deus aí, aplauda o Senhor e dá uma glória a Deus. Pode passar. Pode passar. A primeira coisa que nós vamos fazer nesse treinamento, vem cá, Washington. Vem cá. Vamos que eu ganhei o Washington para Jesus. Ok? Ganhei o Washington para Jesus lá na célula, ou aqui no culto, ou numa reunião, na praça, no evento evangelístico, enfim. Fizemos um trabalho e ganhamos uma alma para Jesus. Eu ganhei o Washington para Jesus. Porque dentro dessa visão que nós estamos trabalhando, nós temos que entender o seguinte: tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um só objetivo. Qual é? Gerar filhos para Deus. Não adianta fazer eventos se não gerar filhos para Deus. E uma vez que gerou, desde que seja um, ou que seja 100, ou que seja 1000, tem que ter alguém para mostrar para esse novo convertido, ou esse bebê espiritual, que ele agora possui uma nova família, que é a família de Deus. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela tem uma família toda destruída lá fora, cheia de problemas de todo tipo de natureza, problema na família, problema com os amigos, e ela vem para a igreja, e chega na igreja, ela entra e sai, e às vezes não tem pessoas nem para dizer assim: seja bem-vindo à família de Deus. Às vezes o que falta na igreja é uma questão cultural. As pessoas não têm muitas vezes nem sequer educação para chegar e falar assim: seja bem-vindo, posso sentar do seu lado, seja bem-vindo a essa família, a casa de Deus. Pastor Stefano Guiar, ele estava me contando esses dias que ele foi numa igreja no interior de Minas, e ele chegou na igreja, não tinha começado tudo ainda, ele ficou na porta, estava cheio de gente naquele papo, ele chegou, ficou na porta, cruzou os braços, lá. Aí passa 1, passa 2, passam 3, passam 4, passam 10, passam 50, pessoal naquele papo, passaram a frente assim para lá, passaram a frente para cá, passaram a frente para lá, passaram a frente para cá, começou tudo, ele ficou lá na porta, terminou tudo, ele ficou na porta, acabou tudo, todo mundo saiu, passa para lá, ninguém chegou para ele assim: Lázaro. Ele ficou indignado. Agora, se fazem isso com um pastor da igreja, né, Daniel? Imagine com o bebê. É uma vergonha, mas é uma realidade. E nós temos que quebrar essa maldição na nossa vida e na nossa igreja. Então o Washington vai ser, ou melhor, o Washington é para para Jesus. Ele agora já está assumindo o Washington como seu anjo da guarda, como seu bebê. Ele é meu bebê e eu sou anjo. Ele novo convertido e eu o mais velho convertido. Ele o filho mais novo e eu o filho mais velho. Ele o irmão mais novo e eu o irmão mais velho. Então agora, Washington, eu quero mostrar para você que quando você entregou sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe onde é escrito isso? Não. Pois bem, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A função do anjo da guarda é levar ao novo convertido conhecimento de
de algo que ele não sabe de nada, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa maior missão, este é o nosso maior compromisso, levar ao mundo o conhecimento da palavra de Deus. Veja bem, o próprio Espírito testifica do nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então, vamos fazer um treinamento aqui, só para vocês entenderem. Vem cá, Roger, pega uma cadeira dessa aqui, põe ali, faça. Isso, pega a outra. É exatamente assim que nós vamos treinar os bebês espirituais. Senta, por favor. Nós vamos sentar aqui. Olha lá. Você é parte do povo de Deus. É membro da família de Deus. Esta é a identidade. Lá em 1 Pedro, Washington, capítulo 2, versículo 10, diz assim: vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você sabia, Washington, que os seus pecados foram perdoados? Então, você agora está sabendo. Na verdade, você está sabendo agora, porque você já é convertido. Entende que eu estou falando do não convertido, ok? Então, ele não sabia. Ele não sabia que quando você entrega a vida para Jesus, seus pecados são perdoados. Ele não sabia. E quem é que vai ensinar isso para ele? Os anjos da guarda. Quem é que vai inserir a palavra de Deus a ele? Os anjos da guarda. Quem é que vai levar a ter uma intimidade com a Bíblia? O anjo da guarda. Então vamos lá. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 9, 11 e 13 diz assim: Washington, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu pergunto para você: você aceita Jesus Cristo realmente como Senhor da sua vida? Aceito. Então levanta a sua mão e olha para mim. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu quero confessar por Jesus da família de Deus. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou levando o meu bebê a ter um compromisso com Deus. Pode pensar. Você tem a vida eterna, nosso, a partir de hoje. Então, e o testemunho é isso. Olha lá para você ver que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas nos escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna, a vós outros que creis em nome do Filho de Deus. Washington, você agora é residência do Espírito Santo. Quando você, Washington, entrega a sua vida a Jesus, o espírito mal, ele sai de dentro de você, e agora o seu corpo torna-se no templo do Espírito Santo. Você sabia disso? Não. Pois agora você vai saber. Então, gente, um treinamento simples, fácil. Nós, às vezes, é que bagunçamos o negócio, mas se a gente fizer o negócio com simplicidade, com amor, com dedicação, com carinho, a gente faz bem feito. A gente leva essa pessoa a ter os primeiros passos com Deus. Porque tem uma coisa: o Espírito Santo veio habitar em seu coração, Washington. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia, mas agora você está sabendo. Está entendendo? Pode passar. Você se tornou herdeiro de tudo quanto pertence a Jesus. Por quê? Porque você agora é filho de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Então nós somos herdeiros das promessas, porque somos agora filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus. Ok? Você é uma nova criação. Em outras palavras, tudo que passou na sua vida, passou. Talvez você tenha feito coisas que desagradaram a Deus no passado, não importa o que foi. Olha o que diz a Bíblia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que é isso hoje? O que passou, passou. Ficou para trás. Pastor, mas eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que passou, passou. Se alguém você fala assim, mas agora você está na igreja, você esqueceu o que você fez ano passado, você vai dizer para ele assim: o que passou, passou. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem crê nisso, aplaude o Senhor agora. Olha você vê a simplicidade. É muito simples. Metamorfose. Aí você vai contar a história de uma borboleta, né? Você vai perceber que passou por uma verdadeira metamorfose. O que é isso? Transformação. Você já viu uma lagarta feia que de repente fica presa a algum lugar e começa a ser envolvida por um casulo? Ela fica escondida por algum tempo. E algo extraordinário acontece. O que é? O casulo se rompe e de dentro dele não sai uma lagarta feia, peluda, que rasteja. Sai de dentro dele uma linda borboleta que alça voo. Que transformação! É exatamente o que aconteceu com você. Você é como aquela lagarta feia, peluda, que rastejava, escravizado pelo mundo. Mas quando você entregou sua vida para Jesus e você se tornou filho de Deus, houve uma transformação na sua vida. Você está percebendo que as coisas estão mudando na sua vida? Com certeza. Por quê? Porque Jesus entrou dentro de você. O Espírito Santo entrou dentro de você. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. Processo de transformação. Quando paramos para ouvir a palavra de Deus, o que você fez? Ela começa a crescer um casulo em volta do nosso coração. O Espírito Santo então realiza dentro de nós uma transformação radical. E de repente, algo arrebenta por dentro. E clamamos: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Isso é uma transformação. Você foi transformado. Você nasceu como filho de Deus. Está sentindo bem? Com certeza. Valeu a pena? Graças a Deus. Agora você vai permanecer até o fim na presença do Senhor, porque agora você é um filho de Deus. Amém? Mas não para por aí não. Agora você tem uma nova família. O reino de Deus é composto por uma grande família de todos aqueles que fizeram de Jesus Cristo o seu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, fica aqui em pé. Você agora faz parte da família mais feliz da terra. Sabe que família é essa? A família de Deus. Olha lá. Portanto, a Bíblia declara sobre isso: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então levanta sua mão e fala comigo aqui em voz alta: eu sou da família de Deus. Vamos aplaudir o nosso Pai. Que nós estamos, eu estou aqui com o anjo da guarda, mostrando para o Washington que ele foi transformado, que a palavra de Deus foi quem transformou a vida dele, e que agora ele é uma nova criatura. Isso nós temos que inserir na cabeça do novo convertido. Por quê? Porque lá fora o diabo vai usar família, pessoas, amigos, colegas de trabalho, enfim,
vai usar pessoas para tentar mostrar para ele que isso foi apenas uma utopia, uma experiência passageira. E se o Washington não tiver alguém para inserir a palavra de Deus na vida dele, dificilmente ele vai permanecer na igreja. Não é, jovens? Dificilmente. Por isso que a igreja ganha muito e perde muito, né? Ganha demais e perde. Por quê? Porque é difícil achar pessoas que têm coração para poder cuidar de um só. Cuidar de multidão é uma coisa, cuidar de um só é muito mais difícil. Porque a multidão você prega a hora e tal, acabou e vai embora. Aqui não, aqui é pessoal. Se torna algo de forma íntima. Você está criando um relacionamento, uma amizade sadia, saudável. Você vai criar com esse novo convertido um relacionamento interpessoal. Esta tem que ser a visão da igreja do século XX. Uma visão de relacionamentos, uma visão de amor genuíno. Por isso que o projeto chama quem ama ganha, quem não ama. O que adianta eu dizer que eu gosto? Se eu te amo, viu? Agora vai se vira. Te amo, viu? Valeu. Daqui a 100 anos a gente volta de novo. Não existe isso. Não existe isso. Mas a partir do momento que eu começo a ter encontro com o Washington uma vez por semana, aqui nesse estudo são 2 semanas, no máximo, dá para a gente poder inserir o bem-vindo à família de Deus, e a gente vai mostrando para ele que há uma família que se chama Igreja de Jesus Cristo, é a única agência autorizada pelo Reino de Deus na terra. O Espírito Santo é quem a dirige através dos pastores e líderes que ele escolhe, e aí ele confere uma unção especial. Quando estamos com a família da igreja, temos um encontro face a face com amor, com o poder e a majestade de Deus, como você faz parte da igreja. Então, haverá umas mudanças radicais na sua vida, porque agora você vai ser uma pessoa valorizada. Talvez lá no mundo ninguém te deu valor, talvez seus amigos não te deram valor, seus colegas de trabalho não te deram valor, mas aqui na igreja você tem muito valor. Eu quero dizer para você que para mim você tem muito valor, porque agora você é seu anjo da guarda. Eu agora vou estar orando por você, vou estar cuidando de você, eu vou estar andando com você. Amém? Que Deus abençoe. Olha lá, conhece outros membros da sua nova família e encontra novos amigos que encorajarão na sua caminhada com Deus, estarão com você em todos os momentos. Recebe o ensino da Bíblia que o ajudará a crescer no conhecimento de Deus e na semelhança de Jesus. A ideia é que eu e você vivamos como semelhança de Jesus. Amém? Basta. Está debaixo de uma forte proteção espiritual. A partir de hoje, eu vou orar por você. Eu vou estar com você. Qualquer coisa que você precisar, você vai ter o telefone, o meu endereço. Nós podemos encontrar aqui na igreja, podemos encontrar na rua, na praça. Vamos tirar um dia para a gente almoçar juntos. Quero conhecer sua família, você vai conhecer a minha. Nós vamos ser amigos, irmãos, a partir de agora. Amém? Olha bem, encontre um ambiente onde seu potencial de Deus será desenvolvido. Você será uma bênção para os outros. Então, hoje, Washington, eu estou cuidando de você. Amanhã você vai estar cuidando de Deus, porque esta é a vontade de Deus. Eu cuido de você hoje. Amanhã você vai estar cuidando de outro. Amém? Você pode imaginar uma árvore frondosa dando frutos fora da terra? Tem jeito? Não. Ela tem que estar plantada na terra para crescer, desenvolver-se e produzir o seu fruto. Então, que terra é essa? É uma terra fértil chamada Jesus. Você não tem como produzir fora de Jesus. Jesus disse: eu sou
ele vai dar frutos se ele está fora do dom. Então, Jesus é o campo, nós somos os caras. E os frutos que nós vamos dar são os frutos do amor que nós temos um para o outro. Você está entendendo? Ok. Não deixemos de congregar-nos como é costume agora. Então, quero te apresentar a igreja. Nós somos a igreja do Evangelho Quadrangular. Esta é a nossa igreja. Esse é o nosso povo. E eu quero apresentá-lo agora para a igreja. Eu quero apresentá-lo. Gente, esse é o irmão Washington, é o meu bebê. Vamos receber uma alegria. Sérgio foi meu primeiro bebê espiritual. Meu primeiro bebê. Toda semana nós sentávamos, né? Toda semana. Durante 12 semanas a gente conversava, orava, estudava, trocava ideias, falava do trabalho, da igreja. Hoje o Sérgio é um dos grandes líderes da igreja. Por quê? Porque ele foi cuidado. Hoje ele cuida de outros. Então a visão é exatamente essa. Pode passar aí. A visão é exatamente essa. É mostrar, pode passar. A vida da igreja que Jesus projetou desenvolve-se por certas competências. Produziu o Sérgio, certo? Tem alguma depressão aí? Tem alguém na pessoa certa? Tem alguém? Vem cá, Adriano. Vem cá, irmão. Então está aqui. Eu produzi o Sérgio produziu o Adriano produziu o Antônio produziu o outro, e as células estão se multiplicando. Isso é a visão de Deus. Esta é a visão de Deus. Nós temos falado muito aqui na igreja sobre o que realmente agrada a Deus. E eu coloquei no meu coração, Deus, que tudo que eu mais quero na minha vida hoje é fazer coisas que agradam a Deus. A única motivação da minha vida hoje é fazer coisas que realmente agradam a Deus. E o que mais agrada a Deus de verdade é quando você coloca no seu coração o desejo de gerar filhos para Deus. Eu amo, eu ganho. Eu ganho, eu cuido. Eu amo, eu ganho. Eu ganho, eu cuido. Quando a igreja de Jesus começar a entender que eu amo, eu ganho, eu cuido, nós vamos ter uma igreja, não de membros, frequentadores de igreja, nós vamos ter uma igreja de discípulos. Discípulos que amam, que ganham e cuidam. Essa é a essência. Não adianta só ganhar, tem que amar, ganhar e cuidar. A partir do momento que a igreja tiver essa visão de quem ama ganha, quem ganha cuida, meus amados, nós vamos chegar ao nível de igreja como nos dias dos apóstolos, como a igreja em Atos, que tinha tudo em comum. Essa tem que ser a nossa visão hoje. Essa tem que ser a visão da igreja. Eu amo, eu ganho. Eu ganho e eu ganho. Quando nós chegarmos nesse nível espiritual, como a nossa igreja aqui no Calvotone está chegando, de eu amo, eu ganho, eu cuido, em pouco tempo nós vamos ter
igreja de discípulos que amam e que ganham e que guiam. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Então, essa é a primeira parte desse treinamento de guerra. Mostrar para os novos convertidos ou para os bebês espirituais que eles possuem agora uma nova família. Quando nós começarmos a entender isso e a vivermos isso, nós vamos ter uma igreja de discípulos que geram por amor, exclusivamente por amor, porque esta é a força que nos leva a fazer alguma coisa para Deus. É quando nós começamos a fazer discípulos, esses discípulos se tornam discípulos amados. E a melhor coisa que existe na face da terra é quando você ganha alguém para Jesus, você cuida daquela pessoa e aquela pessoa ela passa a te respeitar como seu pai. O Sérgio, toda vez que eu olho para ele, fala assim: fala meu pai, me chama de pai. O Astor vai ainda, fala meu pai, e eu falo: fala meu filho. Isso é amor. É um princípio que não existe fronteiras e nem barreiras quando existe amor por aqueles que nós estamos vendo. Nós temos que amar, cuidar, nos preocupar, zelar, proteger, guardar, dedicar-nos a Ele, porque amanhã você pode estar certo de uma coisa: Deus vai te honrar muito por causa disso. Fala-se muito do apóstolo Paulo, prega-se muito sobre Paulo, prega-se demais sobre Paulo. Eu ouço muitas pessoas falando de Paulo. Verdadeiramente Paulo foi o maior pregador de gentios, foi um dos maiores ganhadores de almas da história. Mas quem foi que ganhou Paulo para Jesus? Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Jesus mandou ele ir para Damasco. Chegando em Damasco, o que aconteceu? Quem sabe? O que aconteceu? Paulo estava cego. Jesus mandou ele procurar alguém. Procurar quem? Um servo, um discípulo. Qual é o nome desse discípulo? Ananias. Que Ananias é este? Um desconhecido. Um sujeito que foi citado na Bíblia apenas uma vez. O que Ananias fez? Quem sabe? O que Ananias fez? Foi lá, orou por Paulo, cuidou de Paulo. Todo mundo fala de Paulo, esquece de falar de Ananias, que foi quem cuidou de Paulo. Paulo foi discípulo de Ananias. E no reino, eu creio que Ananias tem um grande lado. Por quê? Porque estava cuidando de um servo que posteriormente tornou-se o maior pregador dos gentios. Talvez você está cuidando de uma pessoa que você não dá nada para ela, ou não dá nada para ela. Amanhã, essa pessoa se torna um grande. E cada alma que esse grande ganhar é um galardão que vem para você. Então esse é o princípio do trabalho do anjo da guarda. Esse é o princípio
do meu discípulo amado. Esse princípio cristão é um princípio de Deus. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Hoje eu visitei um pastor que é meu filho na fé. E ele falou comigo assim, pastor nosso aqui da região. Ele e a esposa dele me deram um abraço quando eu cheguei lá na igreja deles agora à tarde, e chorando. Os dois falaram comigo assim: graças a Deus que nós temos o Senhor que cuida de nós. Sabe o que eu fui lá fazer? Eu fui lá fazer uma oração pela esposa do pastor que estava doente. Liguei para ele, fiquei sabendo que ela estava doente. Fui lá. Que bom ter filhos que nos amam. Que bom ter pessoas que a gente sabe que a gente cuidou delas e que agora elas estão. Você vê, esse rapaz, mãe, ele jogando bola, jogando futebol. Aqui na cidade de Alcântara ninguém dava nada por ele. Hoje ele é um baita de um pregador, um ganhador de algo, gerador de filhos para Deus. E tudo começou porque ele teve carinho, amor, atenção. Estou vendo ali o Jonas, que era diácono aqui na igreja, chegou aqui para a igreja com cachaceiro danado, um trabalho danado com barro de cachaça, né? Hoje é um pastor da igreja. Vocês que estão aqui nessa noite, cada um de vocês aqui tem uma história. Quem era você? Quem era você, Adriana? Quem era? Quem era você, Marisa? Hoje são discípulos de Jesus, gerando filhos para Deus, líderes de céu, líderes de treinamento, gerando filhos, ganhando almas, amando o trabalho que vocês estão fazendo. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Esse é o projeto de Deus. Esse é o desejo de Deus. É isso que realmente agrada a Deus. Por que eu sou tão abençoado? Por causa disso. Por que tudo que eu faço está certo? Por causa disso. Porque Deus conhece meu coração e sabe do amor que tem pelas almas que eu tenho. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Nós temos que ter equipe. E a equipe treinada, preparada, vai gerar filhos para Deus. E a pergunta que eu faço: quem aqui quer gerar filhos para Deus? Levanta sua mão e dá glória a Deus. Agora eu vou fazer a segunda pergunta: quem aqui quer pagar o preço para cuidar dessas almas? Dê um brado de aleluias. Aleluias. Terminando o estudo do Bem-vindo à Família de Deus, eu vou ensinar o Washington a ler a Bíblia. Como que eu vou ensinar o Washington a ler a Bíblia? Eu vou ensinar o Washington a ler a Bíblia, começando pela primeira carta de João. Todo novo convertido, ele deve começar a conhecer a palavra de Deus lendo a primeira carta de João. Porque a primeira carta de João é que vai abrir portas para ele ter interesse pela palavra de Deus. Então, chega aqui, Washington, se ele não tem uma Bíblia, como uma Bíblia dá para ele de presente? Dá uma Bíblia para aquele novo convertido. Dá esse presente para ele. E você vai falar para ele assim: ó, você vai começar a ler a Bíblia, começando pela primeira carta de João. No primeiro capítulo você lê com ele. E fala para ele ler o resto em casa. E você volta a ler, você fala assim: você leu a Bíblia? Leu, né? Vou perguntar, hein? Você está começando a realidade de prática com ele. Então, gente, esse é o primeiro segredo dentro da visão. Bem-vindo à família de Deus. Já fez todo aquele trabalho que nós temos aqui. Ele leu a primeira carta de João. Agora o Washington aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Amém? Amém mesmo? Agora nós vamos levar
Vamos que eu sou o anjo, o Washington é o bebê e o Fabiano é o pastor. Amém? Então eu, como andarilho, eu vou apresentar o Washington ao pastor Fabiano. Pastor Fabiano, esse é o meu bebê espiritual Washington, ele decidiu meu batismo. Amém? Então vamos lá batizar. Vem cá, vamos batizar o Washington. Vamos que aqui seja batistério. E aí o Washington decidiu que Jesus, nós vamos batizar. Então faz assim, Washington. Pastor, o anjo e o bebê, ó, batizando. Foi batizado. O pastor Fabiano, em casa Fabiano, o pastor Fabiano vai falar o anjo assim: Toninho, a partir de hoje, você vai começar os estudos da consolidação do anjo da guarda. Com o Washington. Você é o responsável para cuidar dele nessas próximas 12 semanas. Ok? Ok. O pastor saiu de cena. Já marquei com o Washington, tem o telefone dele. Washington, segunda-feira, 7 horas da noite. Pode ser aqui no prédio da igreja ou na sua casa, em qualquer lugar. Nós vamos começar a consolidação. Vamos lá, chegou o dia, passa lá para o anjo da guarda agora. Chegou o dia da consolidação. Senta aí, meu filho, vamos orar. Toda vez que você for ministrar para o bebê, antes, 30 segundos, as mãos aqui, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ensinar a tua palavra e aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, ok? O Senhor ora para aquela pessoa, aí você vai dar a primeira lição. A primeira lição. Terminada aquela primeira lição, que deve durar em torno do máximo de 1 hora. Terminada aquela primeira lição, o curso de consolidação, você vai orar de novo com ele e vai liberá-lo. E na semana que vem, vocês vão marcar um novo encontro para a segunda lição. Mas no decorrer dessa semana, você vai ligar para aquela pessoa, vai falar com ela. E aí, o nosso pai, você está tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Está tendo algum problema? Não. Se tiver, nós vamos orar. Pode ser que o bebê tenha algum problema. Hoje mesmo eu liguei para o bebê meu, estava fora de área. Passou o bebê meu do outro lado da rua e disse: então a gente vai criando. Hoje mesmo eu já fui lá com o Sérgio, que eu já terminei, mas ele continua sendo um bebê. É para sempre. Porque nós, na verdade, criamos um relacionamento tão saudável que o resto da vida vai ser um bebê. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho agora. Está todo mundo entendendo aí, né, gente? Está todo mundo entendendo como é que funciona. Então, durante 12 semanas, você vai estar com essa pessoa que vai ser determinada para você cuidar e você vai cuidar. Sempre lembrando que não pode atrasar, não pode curar, não pode pisar na bola, porque nós estamos cuidando de uma alma. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o anjo da guarda. Pode passar isso aí, eu vou contar a história. Quando nós começamos a fazer o treinamento, a gente sempre fala da história de uma mulher. Qual o sentimento que a gente tem quando a gente ouve pelo rádio, assiste pela televisão, lê os jornais, de uma mulher que colocou uma criança no mundo? Ela gerou aquele filho, aquela filha dentro dela. E quando aquele bebê nasce, ela, por um motivo qualquer, ela manda embora aquela criança, ela dispensa aquela criança, ela abandona aquela criança, ela larga
aparência de lado. Qual sentimento a gente tem? De raiva, de ódio. E fica chateado quando a gente vê que aquela criança foi abandonada, a própria sorte, aquela criança agora está chorando, ela está com fome, ela está com sede, ela está com frio, ela está com medo. E qual sentimento a gente tem quando a gente vê essas imagens, criança dentro do saco de lixo, criança abandonada, criança esquecida ou deixada na porta da casa de alguém, num balaio, numa caixa de sapatos, num sentimento horroroso que a gente sente? Qual sentimento a gente tem mediante uma situação dessa? Quando a gente sabe que aquela mulher, ela gerou aquele filho, colocou no mundo e por um motivo qualquer, ela morreu. Esse é um sentimento terrível que a gente sente. Sabe qual é o nome dessa mulher? Igreja. Pastor? Igreja? Exatamente, a igreja. A igreja gera, ganha, e por um motivo qualquer ela resolve. Lá os bebês espirituais abandonados, esquece os bebês, abandona os bebês, deixa de lado. Aí você pode dizer assim, mas pastor, mas é diferente. Diferente por quê? Não são bebês? Esses são bebês que são humanos. Qual é o sentimento que a gente tem quando você passa na rua e você vê um bebê no boteco? Lá na esquina, usando drogas. Qual o sentimento que a gente tem quando vê uma pessoa que aceitou Jesus, foi batizada, foi no encontro, e estava na igreja aqui, e de repente, por um motivo qualquer, subiu, e você pergunta para aquela pessoa assim: quem é fulano de tal? Qual é a resposta? Sim. Sei não, pastor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus vai cobrar de cada um de nós os bebês espirituais que foram gerados dentro da igreja e que por descuido foram abandonados à própria sorte. Eu já chorei demais por causa disso. Eu posso dizer para vocês que eu já derramei lágrimas de sangue. Um dia que eu li na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 9, põe lá por favor. Deus perguntou em Gênesis 4, 9: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador de meu irmão? Escute, não seja como Caim, que foi homicida, ignorar as necessidades espirituais do novo convertido é ser um homicida espiritual. Deus vai cobrar cada um. Deus vai cobrar. Quando Deus fala para Caim: onde está seu irmão Abel? Abel estava morto. E Caim falou: não sei. Se Deus aqui nessa noite perguntasse para você: onde estão os Abéis, os Joões, os Antônios, as Marias, qual a resposta nós daremos? O que nós vamos falar para Deus? Quem é aquele irmãozinho que estava tão fervoroso na igreja, na célula, estava firme com Jesus? Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Não sei. Caim ainda falou mais: acaso eu sou responsável por eles?
por ele que eu tenho isso. Não é isso que a gente fala? Isso é o problema dele. E o pior é que a igreja ainda tem um defeito grave. Além de não cuidar, quando alguém desvia, fala mal de quem desvia. Eu já sabia. Fulano de tal, não, está bebendo de novo. Nunca cometeu, não. Se fosse convertido de verdade, estava na igreja. E ainda fazendo isso pré-julgamento. Porque tem gente que ela se converte, ela fica firme e tranquila. Pagou a luz aí, velho. Fica firme, tranquila, convertendo. Mas tem gente que não é assim. Lembra daquele moço? Como é que ele chama? Como é que ele está? Está firme? Graças a Deus. Porque ele se cuidou. Mas deu trabalho demais. Camarada foi no encontro, estava na cela, de vez em quando baixava um treino que ele ficava 3 meses sem beber, depois ele viu os 3 meses no dia só. Se não tivesse alguém para cuidar dele, talvez ele estaria morto. Ele fala que eu agora todos os dias. Aí, tá vendo? A mãe dele ora pelo Adriano todos os dias, por quê? Porque o Adriano cuidou. Deus vai cobrar de cada um de nós. Aqueles que por descuido foram deixados de lado. E não adianta querer julgar tudo no pastor, porque o pastor não tem condições de julgar todo mundo de uma vez só. Por isso que Deus levantou você. Deus levantou vocês como anjo da guarda, para ajudar a cuidar dos novos convertidos que estão chegando. A pergunta é: o que faz o anjo da guarda? Qual é a nossa principal missão? Cuidar. Algumas coisas importantes. Os anjos seguram as forças que destroem a terra. É Apocalipse 7:1. Você foi chamado para resistir às forças destruidoras de Satanás contra a vida de novos convertidos. Você fará isso por meio de intercessão. Interceder é colocar-se no lugar a guerra dele como se fosse a sua própria guerra. Porque ele é um bebê. Ele não tem força ainda. O máximo que ele sabe fazer é tomar leitinho. Então nessa hora precisa que Deus levante alguém para que você possa fortalecer aquele que está começando, ajudar nos primeiros passos aquele que está começando a engatinhar. Eu estou vivendo isso também na minha casa com Antônia e Maria. Tem um vídeo de Antônia e Maria? Vê se você acha aí. Esses dias eu estava vendo meu celular, estava com tanta saudade da minha família, estava em Israel. Aí eu comecei a mexer no meu celular, aí eu vi uma imagem que eu derramei lágrimas de sangue quase. Quando eu vi a minha filha Maria cuidando da minha filha Antônia, eu falei: olha aí, anjo da guarda. Vê se vocês acham assim, pelo amor de Deus. Minha filha Maria cuidando da minha filha Antônia. Como? Lá na cozinha. Maria estava com um negocinho de chocolate e colocava na boca de Antônia. E eu não sei que passou amigo meu lá em Israel e falou assim: olha o anjo da guarda aí. Coisa mais linda. O mais velho cuidando do mais novo. Esse é o plano de Deus, irmãos. Vamos continuar. Quando você acha? Viu? Os anjos são seladores de homens. Cada dos anjos será os escolhidos de Deus. A você também foi confiado a mesma responsabilidade. A partir de agora, ninguém se batiza em nossa igreja sem ter o anjo da guarda como consolidador. Deus está te confiando na vida e espera que você cuide dela com responsabilidade. Por isso, camarada, eu pego pesado
falar isso o tempo inteiro, o tempo todo. Esta sopra na minha mão. Eu sempre falo, como é que estão os bebês e os anjos da guarda? Estão trabalhando, estão cuidando, estão zelando? Se não, troca, tira. Porque um anjo da guarda que não está trabalhando, cuidando do seu bebê, ele vai prestar conta diante de Deus. E Deus não contará. Eu não vou cometer o pecado de omissão por saber que tem um bebê sofrendo e o anjo da guarda não tem responsabilidade de cuidar. Aí eu conto. Então na nossa igreja hoje é assim: vai batizar 10 pessoas, tem que ter 10 anjos da guarda. Vai batizar 20 pessoas, tem que ter 20 anjos da guarda. Vai batizar 30 pessoas, tem que ter 30 anjos da guarda. Homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. De preferência, na mesma célula, no mesmo bairro, para ficar mais fácil a consolidação. É ou não é assim? E quando não dá certo, a gente troca. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Por que a nossa igreja está crescendo? Por causa disso. Por que Deus tem abençoado tanto? Por causa disso. Ok? Vamos lá. Terceiro, os anjos declaram a palavra dos mistérios de Deus. Declarar os mistérios de Deus tem a ver com o ensino da palavra. Como anjo da palavra, você terá a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao novo convertido. Para eles, a palavra de Deus é um mistério. Quem é que serve o doutor Bernardo? Levanta a mão. Delegado. Doutor Bernardo hoje está em Patinga e é delegado de polícia lá em Nova Era. Sérgio cuidou dele, né, Sérgio? É natural. O bebê não sabe Deus. Cabe a nós ensinar. Amém? 4. Anjos são guerreiros das batalhas espirituais. Você também irá confrontar o mundo espiritual da adoração intercessora e da libertação. Seu objetivo será ter o povo convertido completamente livre das amarras e das cadeias espirituais malignas. Essa é a nossa missão: proteger o bebê. Quem tem filho, quem sabe? Se você deixar o bebê solto, ele pula da janela, ele cai na escada, ele enfia a mão na panela fervendo, ele enfia o dedo na tomada, ele enfia o dedo no ventilador, porque não tem noção. Gente, ele não tem noção do perigo. Assim são os bebês espirituais. O bebê espiritual, ele não tem noção do perigo. Ele ainda não sabe os perigos que ele corre com o mundo, com as influências de amigos. Esse bebê em oração não dá tempo de proteger, livrar, orar por ele, abençoar ele. Os anjos são guardas dias. Você vai guardar aquele bebê. Como anjo da guarda, a sua principal função será guardar o novo convertido que lhe foi confiado. Então, foi confiado a você, guarda ele, cuida dele, protege ele. Porque essa tem que ser a nossa função. As 10 principais dificuldades do novo convertido. Vou falar um pouquinho aqui sobre as dificuldades. Gente, quem aqui, quando você se converter, você passou uma dificuldade muito grande para servir Jesus? Levanta sua mão bem alto. Eu passei uma batalha grande. Quem aqui teve dificuldades terríveis para servir Jesus? Na família, no casamento, na vida sentimental, levanta a mão bem alto. Quem teve problema grave? Quase todo mundo. Sabia que você está aqui ao lado? Sabia que eu estou aqui ao lado? Porque ninguém cuidou de mim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as 10 principais. Primeiro,
nos mostraram que as emoções são afetadas pelas circunstâncias, mas a nossa posição em Cristo não depende delas. Ele tem uma experiência com Deus, mas muitos começam a duvidar. Nesta hora, o andalado está completo. Porque quando vem os conflitos, vem a dúvida: será que realmente eu tive uma experiência com Deus? Será que não foi apenas uma alucinação, uma utopia? Nessa hora o andalado está presente. Não. Você se converteu de verdade. Você agora é de Deus. Você não pode abandonar. Quem faz isso? O pastor? Não. O anjo. Segundo, Cristo de transformação. Suponhamos que o convertido estiver tudo sozinho. Se estiver sozinho, tem dificuldade. Já não vai. Então começam as crises de transformação. Gente, olha que coisa interessante. Algumas pessoas abandonam vícios, hábitos, como cigarro, e drogas imediatamente. Só que tem gente que não é assim. Eu me converti, fiquei 3 meses convertido. Domingo de manhã eu ia na igreja e domingo à noite eu ia para o boate, para a discoteca. Eu fiquei mais uns 6 meses na igreja, fumando escondido, bebendo escondido. Tem gente que abandona tudo imediatamente, né? Tem gente que não. Nesta hora é que o anjo da guarda funciona. Né, Sérgio? Nosso irmãozinho lá chegou para o Sérgio e falou assim: não, eu consegui parar de fumar, não consegui parar de beber. O bebê falou com o Sérgio: parar de fumar eu já consegui, mas beber eu não consegui não. Está difícil. Mas aí o anjo estava falando: não, fica tranquilo, você vai parar, você vai conseguir, Deus vai te dar força, você vai vencer, essa é a função do anjo. Cristo, pode passar. Terceiro, pressão dos amigos. Gente, velhos amigos se tornam uma praga. Tem amigo que quando você se converte, ele vira seu inimigo mortal. Ele não quer nem ouvir falar o seu nome. Está rindo aí, né? Você tem amigo assim, que virou seu inimigo depois que se converteu? É verdade. A pressão dos amigos é um negócio terrível. Eu me lembro de quando me converti há 33 anos atrás, reuni mais de 50 pessoas na minha casa, chegando tudo. Eu falei assim: ó, você larga essa maldita dessa igreja, ou você perde seus amigos. Então eu acabei de perder meus amigos. Foi difícil demais. Quero meus amigos. Então a pressão dos amigos é um negócio terrível. Nesta hora, ele precisa ter alguém na igreja para falar para ele: não, você vai vencer essa pressão e vai ganhar todos eles para Jesus. Essa é uma função do anjo da guarda. Quarto, falta de tempo. Isso aqui é um negócio sério. Tem gente que não tem tempo para nada, inclusive não tem tempo para ir para a igreja. O anjo da guarda é quem vai falar. Você fala para o bebê assim: quarta-feira eu não posso, eu tenho que ir para a academia. Sexta-feira eu não posso, eu tenho que jogar bola. Sábado eu não posso, eu tenho que namorar. E domingo eu não posso, eu tenho que descansar. Ué, você não vai na igreja não? Cabe ao anjo falar para o bebê: meu amigo, você tem que ter um tempo para Deus. Mas eu sou muito ocupado, trabalho, estudo. Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E o bebê, ele tem bebê que é fujão. E o anjo tem que estar ali atento para mostrar para ele: olha, você tem que ter um tempo para Deus. Porque é Deus que te deu emprego, foi Deus que te deu dinheiro para a academia, foi Deus que te deu a chuteira para você jogar bola. Você tem que ter um tempo para Deus. É a missão de quem? Do anjo da guarda. Amém, gente? Que hostilidade na família. Gente, é comum. Existe uma tensão, principalmente nas famílias tradicionais, onde, vamos dar um exemplo aqui, vamos
religião. Aí a pessoa vai e se converte a Jesus. Sabe o que acontece? A família se levanta, principalmente no interior. Mas você traiu a nossa religião! Quem aqui passou por isso? De trocar de religião entre a pessoa, a família virou uma moça. Passou por isso? Eu era coroinha do Padre Caetano. A pessoa, eu era coroinha do Padre Caetano. E eu tomava todas com o padre depois da missa. Nós voltava para casa trocando as pernas, o padre postava uma cachaça coroinha. Aí eu me converti. O padre foi meu inimigo. Hoje tem um cara de amigo aí que até padre. Mas a minha mãe virou um demônio. Você não pode largar a nossa igreja. Meu irmão, eu já larguei. Foi uma luta. Tem pessoas que não resistem. Conseguiu levar o Brasil aí? Vamos lá? Passe. Perseguição. Não se pode evitar o sofrimento por causa da fé. Jesus disse que seremos perseguidos. Isso não acontece com tudo, mas existem pessoas que ficam desempregadas por se converterem. Alguns pastores só os verdadeiros perseguidores desses novos na fé. Em algumas circunstâncias a perseguição se torna mais forte, mas em outras pode levá-la a desistir. Gente, tem gente que quando converte é uma perseguição pesada. Tem gente que não passa, tem gente que sofre demais. Tem gente que perde o emprego, perde amizade, perde uma batalha. Por quê? Porque o diabo não quer que a pessoa fique na igreja. Nessa hora, ela precisa de um anjo para poder ajudar. Você está tendo dificuldade aí, meu filho? Então, preste atenção no que eu vou falar para você. A sua função é mostrar para aquele bebê na fé que ele pode vencer a perseguição. Eu me lembro um domingo aqui na igreja mesmo, o menino chegou para mim e falou: pastor, eu aceitei Jesus lá no encontro, fui batizado domingo passado, na segunda-feira fui mandado embora do emprego. O que eu faço? Eu sempre sem fazer nada não. Quando o diabo fecha uma porta, Deus abre 10. Amanhã você pega sua carreira e vai, que Deus já abriu uma porta para você. Na segunda-feira eu fui, Deus abriu uma porta para ele. Então é normal. Tem gente que passa uma batalha terrível, passa até necessidade na hora de comer, porque o diabo quer mostrar para você que não valeu a pena você ter entregue sua vida para Jesus. E é nessa hora que o pastor, que o anjo da guarda, precisa estar perto daquela pessoa e, se necessário, ajudar aquela pessoa, se necessário, estar com ela e fortalecê-la para ela não desistir da fé. Amém? Pode passar. 7. Então, existe uma tendência comum de culpar de todas as coisas que acontecem depois da conversão. Muitos novos na fé são convencidos pelos de fora que a conversão só lhe trouxe problema e que, portanto, não compensa existir nesse caminho. Alguém deve alertá-lo para que as evidências malignas não convençam, para que a verdade de Deus não seja abalada pelas mentiras e levante o diabo. Nessa hora, o anjo da guarda tem que funcionar. Olha aqui para mim, gente. Tinha uma moça aqui na igreja que se converteu, foi batizada, e o marido dela se levantou contra ela como um demônio. E ela foi comentar com uma colega dela de trabalho. A colega dela de trabalho virou para ela assim: bem feito, quem mandou você se converter? Quando você não era convertida, você ia para o pacote do seu marido, você ia para o político do seu marido, você ia para as festas do seu marido. Agora você se converteu, o seu marido não aconteceu. Bem feito, quem mandou você ir para a igreja? Graças a Deus que essa moça tinha um anjo da guarda cheio de inscrição. E a guarda falou para ela assim: ó, fique tranquilo, porque você vai ganhar seu marido para Jesus com o seu testemunho de fé.
Hoje estão os dois servindo a Deus dentro da igreja. Vamos aplaudir a Deus por isso. Essa missão de quem? Oitavo, contando isso no passado. Vocês acreditam que teve uma pessoa que falou comigo assim, antes da igreja, porque eu cheguei lá na igreja, pastor, e eu descobri na igreja que eu estou devendo 5